Seja muito bem-vindo ao Se Conecta. Aqui é o espaço para você crescer, evoluir e se inspirar. Aperta o play e se conecta. E hoje o nosso convidado é alguém que conhece muito bem os bastidores da comunicação e da produção audiovisual. Ele é diretor de operações da RTV Filmes, já atuou como professor de jornalismo. Ele vai contar essa história, vai me corrigir se é isso mesmo, ajudando a formar novos profissionais da área e traz uma trajetória marcada pela paixão pela comunicação e pelo desenvolvimento de projetos que dão voz a tantas histórias. Ao longo dessa conversa, vamos falar sobre trajetória, comunicação e os bastidores da produção audiovisual e os desafios de trabalhar em um mercado que se transforma a todo tempo. Hoje o meu convidado é muito especial, inclusive eu sou muito grata, estou muito feliz com esse convidado, porque ele abriu espaço para que eu pudesse aqui trazer para você o Se Conecta. Hoje eu estou aqui com o Theo, diretor de operações da RTV Filmes. Que honra, Theo, que alegria ter você aqui. Obrigado, Jussara. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Muito raro eu estar aqui. Nossa, estou me sentindo. Eu sempre nos bastidores, que eu gosto mais. Mas vai ser um papo bacana, eu quero muito bater esse papo com você, até para você conhecer um pouco mais da trajetória da RTV. Você que não é de Mogi, né? Veio de fora. E a gente vai bater um papo bem bacana. E eu já vou começar fazendo aquela pergunta. Quem é o Theo? Eu não sou de Mogi, mas você nasceu em Mogi. Como é que foi sua infância? Sim. Já nasceu assim tão comunicador? Não, eu sou de Mogi, sou mogiano. Nasci aqui. E eu falo que eu sou um privilegiado porque desde os 14 eu já sabia o que eu queria. E eu comecei em rádio. Então, eu sou privilegiado por isso, porque eu consegui definir a minha carreira, que é até hoje, que eu sou tão feliz, que gosto tanto, desde os 14 anos. Então, comecei na Rádio Diário de Mogi, que era uma rádio local aqui da cidade, e vim, então, traçando a minha carreira dentro da área da comunicação. Calma, você falou que aos 14 anos você já sabia exatamente o que você queria fazer. Hoje nós vivemos outra fase e a juventude estaria às vezes perdida. E você antigamente, com 14 anos, já sabia que você queria trabalhar na área da comunicação. E como que despertou isso em você? Eu acho que antigamente era mais fácil você direcionar para onde você iria. Então eu vejo pela minha filha, pelos meus filhos, mas principalmente pela minha filha agora, que está no momento de vestibular, de definição de carreira e tudo mais. Antes nós tínhamos menos cursos, menos profissões, assim, por assim dizer, mas você escolhia mais facilmente, né? Hoje você tem um leque de opções, muitas carreiras em transformações, né? Como a comunicação, por exemplo. Então eu acho que a gente se encaixava mais rápido naquilo que você queria. E eu comecei em rádio porque eu queria ir para a área técnica. Então eu tinha ali uma vontade de mexer com mesa de áudio, com equipamentos, eu já tinha uma certa afinidade com isso. E a rádio acho que era o mais próximo que eu tinha para poder ter esse contato técnico. Com 14 anos, você era um jovenzinho, vamos dizer hoje assim. não é mais assim, né? Com 14 anos. Antigamente era criança. Mas criança. Não, mas eu digo, começar uma carreira com 14 anos, hoje não é mais assim. Antigamente acho que tinha mais essa questão. Você trabalhava-se muito cedo. Era possível isso, né? Hoje não mais. E sua infância, Theo? Como é que foi sua infância? Foi aqui em Mogi? Infância em Mogi. Foi uma infância tranquila? Uma infância tranquila, muito boa. Eu morava aqui no distrito de César de Souza, eu nasci aqui. Aqui ainda não era tão desenvolvido como hoje, né? Hoje eu estava falando isso para um amigo ontem, que César de Souza deve estar beirando aí os 50 mil habitantes. Muito grande, muito maior do que muita cidade. Você vê um distrito, um bairro de Mogi, que possui tantos habitantes assim. Então, era um bairro ainda em formação, né? Aqui começa a falar um pouco da minha idade, né? Se eu for entrar muito em detalhes. Mas jovem. Sou jovem. Então, um lugar muito gostoso, assim. Então, meus primos, enfim, foi uma infância muito boa e que eu passei muito bem. E como que você chegou na rádio? Como é que foi esse momento, sua entrada? Alguém convidou você?
Ou você, de repente, ouviu algum locutor e falou, nossa, eu quero ir para a rádio? Não. A gente já sabia da rádio. A rádio era ouvida naquela época. Existiam duas rádios muito fortes aqui em Mogi. Uma até tem até hoje, que é a Metropolitana, do meu amigo César Sanzoni e do Silvio. E essas rádios eram concorrentes na época. Existia um jornalismo de manhã ali, que eram muito concorrido. As duas rádios concorriam bastante. Então a gente sabia dessa dinâmica das rádios. E aí eu tive um grande amigo, Walter Rodrigues, que já não se encontra entre nós, que me deu uma grande oportunidade. O Walter falou, ô menino, ele chamava a gente de menino, ô menino, vem aqui, você quer trabalhar? Então entra aqui e vê como é que é. E nessa eu fiquei ali alguns meses, olhando, observando, aprendendo, e até que me deram uma oportunidade para que eu trabalhasse ali na mesa de áudio, naquela coisa toda, que era uma loucura, né? Gravadores de rolo, era tudo, não era que nem hoje, né? A molecadinha aqui com um computador e tal, era tudo muito mais difícil, mais artesanal, e acabou que eu fui ficando e fui contratado pela rádio, acho que há uns 8, 9 meses depois desse período. Então o Walter Rodrigues me deu essa oportunidade que eu comecei a trabalhar na Rádio Diário. Legal, obrigada. Eu gostei do que você falou. Antigamente tinha muito isso mesmo, né? Vem cá, mostra aqui seu talento. Deixa eu ver o que você sabe fazer. Otaviano Costa contou essa história também. A história dele é bem interessante. E antigamente tinha muito isso. Muito. As pessoas davam oportunidade. Hoje tem uma disputa muito grande. Eu acho que não só o Otaviano, mas também, acho que o Celso Portiolli também. Todo esse pessoal de rádio, que eu acho que tem mais ou menos a minha idade, assim, enfim. Todos começaram dessa forma. Ou estagiando, ou aprendendo, ou pedindo uma oportunidade. É muito interessante isso. Esses dias veio aqui o Pardini, veio aqui, que é um humorista maravilhoso, e ele também é do rádio, Zé Américo, esse povo todo, eu acho que todo mundo começou dessa forma. E a paixão pela rádio. A paixão pela rádio. Eu fiz rádio, eu também sou formada em rádio e TV, e eu confesso a você que minha paixão já é a televisão. Embora eu goste muito da voz, trabalhar essa questão da voz mesmo, mas eu sou apaixonada com a TV. E aí eu percebo muito isso. Antigamente as pessoas davam mais oportunidades. Sim. Hoje até tem oportunidades, mas acredito que essa internet, né, hoje com essa gama da internet, abriu mais até o leque também de oportunidade de divulgação do trabalho. O digital mudou muito, né? Então, acho que a gente pode até falar sobre isso, até pela mudança da própria RTV ao longo desses 21 anos de RTV. Eu completo 35 anos de carreira agora, e eu migrei para a televisão depois da rádio. Eu fui para a Universidade de Brás Cubas, que na época era a Universidade de Brás Cubas, hoje é Centro Universitário, e fui trabalhar nos cursos de comunicação. Então, só para fechar essa questão da trajetória da televisão, que também eu acabei pendendo para a televisão, assim como você, eu fui trabalhar nos cursos de comunicação nos laboratórios de rádio e TV. Então, como eu já tinha uma experiência de rádio, que não era muita, mas era uma experiência, eu fui trabalhar nos laboratórios. E ali eu comecei a ter os primeiros contatos com a televisão, com o vídeo, que também era de uma forma artesanal, mas que a gente conseguia ali trabalhar. Os laboratórios da universidade eram muito sofisticados, modernos, tecnologicamente falando, eram maravilhosos, equiparava-se a emissoras de televisão. Então ali foi meu primeiro contato com televisão, e na Brás Cubas eu fiquei por 14 anos. Professor, eu era instrutor de laboratório. E como foi essa experiência? Como eu cuidava dos laboratórios, do laboratório de TV especificamente, então eu editava com os alunos, eu gravava, eu cuidava dos estúdios, a gente rodava programa ao vivo, gravado, então, e era muito, tinham muitos alunos, porque existiam poucas faculdades, universidades. Então, muitos alunos, Mogi, como você é de fora, é legal a gente enfatizar isso. Mogi tem a Universidade de Mogi, né, a UMC, e a Brás Cubas, né? Então, naquela época, quando eu digo naquela época, na década de 90. Eu não vou falar de 80, porque eu entrei na Brás Cubas na década de 90. Entrava e saía da cidade umas 30 mil pessoas por dia, fora as repúblicas, fora os alunos que aqui moravam, ficavam por aqui durante a semana. Então, Mogi era uma cidade com muitos alunos, com muitas pessoas que vinham de fora. Para você ter uma ideia, nessa época nós tínhamos aí em torno de 1.000 alunos na comunicação, entre publicidade e jornalismo. Não tinha rádio e TV
e também não tinha relações públicas. Mas girava em torno de 1.000 alunos dentro dos cursos de comunicação. Então era muito interessante, muita gente, eu vi muita gente se formar, muitos alunos, muitos profissionais que atuam na área de comunicação saíram da Brás Cubas e da UMC também, que é outra universidade, que tinha os mesmos 1.000 alunos na época na comunicação. Então era muito interessante, foi um período muito importante para a formação da minha carreira, para a relação com pessoas. Mais de 10 anos atuando dentro da... Eu fiquei 14 anos. 14 anos. Tem algum aluno que marcou a sua trajetória e que hoje, vamos olhar assim, naquela época que hoje você olha para essa pessoa e fala, nossa, eu fiz parte do processo de desenvolvimento aí dessa pessoa. Tem alguém que você levou para a vida? Assim? Tem vários. Mas um dos alunos que eu tenho um carinho especial, nós trabalhávamos juntos na Globo de São José, que é a vanguarda. Na época era Rede Globo Vale do Paraíba, é o Evaristo Costa. Eu trabalhava na Brás Cubas, mas em alguns períodos eu também trabalhei na Vanguarda e na TV Diário, que é a Rede Globo aqui local. Então, eu trabalhei na Vanguarda, que era a Rede Globo Vale do Paraíba, e o Evaristo era repórter, já era muito... trabalhava como repórter, já não era mais estagiário, né? E ele também era aluno da Brás Cubas. Então a gente trabalhava lá de manhã e ele cursava à noite. Então a gente se encontrava nos 2 períodos. E é uma pessoa que marcou muito. A gente se fala até hoje. Entre outros tantos, entre outros alunos que estão por aí nas emissoras de rádio, televisão, enfim, no digital, né? Porque migrou muito para o digital. E muita gente boa. Conheci muita gente boa e levo com carinho muita gente boa. Conheceu, ajudou a formar com o seu conhecimento, porque com certeza essas pessoas passaram por você, sim, aprenderam muito com você. E dentro dessa área ainda da educação, do desenvolvimento, o que você avalia, até o que você vê de diferença daquela época? Vamos falar mesmo dos cursos que tem hoje dentro das faculdades, sobre não só jornalismo, rádio e TV. O que você observa que mudou ao longo dos anos? Eu acredito que a comunicação, eu participei de uma... Vou contar uma história antes para a gente chegar nesse ponto. Eu estive numa banca de jornalismo no final do ano na Brás Cubas. Muitos alunos, muitos rostinhos ali vindo para cá, né, para o mercado de trabalho. E eu percebi que a comunicação ela está passando por uma transformação. E ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Não existe uma receita, né? Não existe uma fórmula ou uma forma com que a comunicação vai ficar. Ela está passando por uma transformação. E eu tenho uma amiga muito querida, a Grace Astolfo, lá da UMC, ela é coordenadora da UMC. E ela falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Isso não foi agora, já faz uns 2 anos. Ela disse assim, Theo, a comunicação não tem mais fronteiras. Então, o profissional de comunicação, ele tem que ser versátil. Ela disse isso, guardei comigo e aí comecei a observar. Então, hoje nós temos aqui, na RTV, vários profissionais. Aí nós temos jornalistas, que são DTVs, que operam VMix. Eu tenho publicitário, que escreve roteiro. Eu tenho profissional de rádio e TV, que acaba aparecendo no vídeo e ali fazendo uma reportagem. Ou seja, a comunicação ela está unificada, porque hoje, como que era o formato antigamente? Até eu digo isso pela própria faculdade. Saía o cinegrafista, o repórter, e eles ali faziam uma matéria. Depois voltava, entregava para o editor editava ali e tal. Isso acontece ainda nas emissoras. A gente tem a TV Diário, a emissora local, que ainda acontece. Tem ali o editor, o cinegrafista, que é um modelo de negócio da emissora. Mas existem veículos de comunicação no digital que o repórter sai com o próprio celular, ele volta e edita ali no próprio aplicativo do celular, ele já posta aquilo, ele escreve o texto, ele já faz a legenda, ou seja, ele é um profissional completo. Ele acaba fazendo várias funções. Por quê? Pelo acesso à tecnologia, pela rapidez da informação, por uma série de coisas. Hoje, eu demorei para entender isso. Eu brigo muito com o Rodrigo sobre isso. E ele fala comigo, brigo no bom sentido. Sim. Mas, por exemplo, para mim, Theo, com
35 anos de carreira, televisão, rádio, etc., colocar a imagem na vertical foi complicado. Mas é o que está acontecendo, né? Então a gente tem que se adequar. Eu passei por muitas transformações, do analógico para o digital, e entre outras tantas coisas, tantas mudanças tecnológicas. Então, assim, está mudando também a linguagem, mudando o conceito. E pode ser que isso daqui a pouco mude de novo, né? Afinal, estamos o tempo todo evoluindo. Ô, Theo, ouvindo você falar, claro que eu venho de uma época, você vem de outra, e, quer dizer, vimos de uma época quase que igual, vamos dizer assim, né? Eu querendo achar que sou mais nova que você, temos a mesma idade. Mas dentro das universidades, o que você acha que falta para formar profissionais melhores dentro da faculdade, das universidades? Eu acho que não é para formar profissionais melhores. Eu acho que não é isso. Eu acho que o profissional depende muito da própria pessoa, né? Mas o que eu acho é que o profissional de comunicação ele tem que ter essa cabeça aberta para ser versátil, para se encaixar em qualquer posição dentro ali do complexo. Então, dentro daquilo que eu expliquei sobre as funções, o cara tem que estar preparado para isso. E se adaptar também às novas mídias ou às transformações das mídias. Eu vou dar outro exemplo. Nós estávamos aqui rodando o programa do Rodrigo, o Na Área, que está sendo uma experiência, não só para ele, porque eu tenho a seguinte opinião. Um programa, quando entra no ar, ele vai passando por transformações, ele não está pronto. E eu acho que tudo fica passando por transformações, né? Vai se adaptando e tal. E aí eles descobriram o seguinte, que colocaram um celular lá, acho que foi o Lucas, enfim, e ele colocou um celular lá no TikTok ao vivo. Quer dizer, a gente nem tinha pensado no TikTok, porque nós temos ali o canal Estúdios RTV, que depois eu explico melhor, e depois foram ver, tinha um monte de audiência ali, um monte de gente curtindo e tal. Aí aprendemos que existe um público ali. Então, eu acredito que o profissional ele tem que estar preparado para enxergar o todo. Em outras palavras, foi mais ou menos o que aconteceu com a própria RTV. A RTV eu fundei em 2004, num mercado que não existia, porque nós tínhamos somente uma TV aqui, uma TV recém-inaugurada, com 4 anos de idade. A TV Diário foi inaugurada em 2000, acho que você não sabia disso, né? Não. Não existia um mercado publicitário desenvolvido. A própria TV tem uma produtora que produz lá os comerciais para ela. Não existia o digital, ou seja, não existia um YouTube desenvolvido, um Instagram. Imagina isso, né? Então muita gente me chamou de louco, falou: você é louco, né? Montando uma estrutura numa região, vamos chamar de região, que não existe nada, e realmente não existia nada. Então, qual era a ideia? Vamos trabalhar com locação, vamos trabalhar com um espaço para gravação e etc., para gravações em geral e tal. E fui tocando a vida, mas sempre atento ao que o mercado estava ali acontecendo. E olha que interessante, logo em seguida da inauguração não, né? Porque eu só abri a porta, não houve uma inauguração. Já veio a campanha política de reeleição do ex-prefeito Junge Abe, que eu tenho um carinho imenso por ele. O Junge era prefeito na ocasião, de 2000 a 2004, e ele estava na reeleição. E eles acabaram alugando o nosso estúdio para gravações da campanha. Ou seja, apareceu ali o primeiro trabalho, né, a primeira demanda que tinha ali naquele mercado. Aí eu falei, opa, então temos aqui uma demanda. Depois disso, vieram as teleaulas da Brás Cubas, porque a Brás Cubas ela ganhou a concessão de EAD, que era uma novidade na época, era pioneiro. O professor Maurício Sherman trabalhava muito em cima dessas novas tecnologias, etc. E aí eles terceirizaram para mim as gravações das aulas. Então, sempre atento ao que o mercado estava ali procurando, né? As demandas que vinham surgindo. Então, são várias épocas, vários momentos em que a RTV passou e que ela foi se adaptando. Até vir TV Câmara, até vir... nós fizemos aqui por muitos anos um grupo chamado Hipercap, que eram sorteios
todos os domingos. Por muitos anos, é um produto muito sério, um negócio muito legal, que era muito aceito aqui na região. Assim, tinha ajudava a Santa Casa de Mogi, os sorteios e tal. A gente fez isso com muito carinho por muitos domingos e outros tantos momentos em que a RTV ela se adaptou ao novo mercado, às novas demandas que o mercado criava. Ouvindo você falar, eu lembrei da frase que diz que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Eu iniciei fazendo a pergunta sobre a questão das universidades, como preparar bons profissionais, e você trouxe uma resposta assim, bem diversificada, porque o profissional que está dentro da universidade, muitas vezes, num conteúdo programático, ele tem ali o que ele pode se desenvolver. É como uma carteira de habilitação, você vai estudar sobre legislação, vai aprender, mas quando que você fica fera mesmo? Quando você vai para a prática. É isso. Assim? Ou seja, o profissional ele precisa estar atento ao que acontece na atualidade para que ele possa crescer e evoluir em um processo de aprendizado contínuo. Exato. E ouvindo você falar sobre as novidades, você aproveitou uma oportunidade, começou com a campanha política, aí veio as teleaulas da Brás Cuba, eu pensei o seguinte: muitas pessoas aí perdem a oportunidade porque elas não se preparam. E aí uma pergunta que eu te faço agora falando sobre a comunicação. Você acredita que a comunicação é um dom ou as pessoas podem desenvolver a comunicação? Eu acredito que pode se desenvolver. Eu acho que pode desenvolver, sim. Eu acho que o dom fica ali naquela coisa. Por exemplo, eu não tenho o dom de apresentar como você. Como o Rodrigo, por exemplo, que tem o dom de apresentar. Ele gosta de estar ali na frente das câmeras e tal. Acho que isso é um dom, é uma afinidade, é uma coisa bacana. Eu já gosto dos bastidores, eu gosto da área técnica, eu gosto de tecnologia, novos desenvolvimentos e tal. Então, eu acho que cada um se encaixa naquele lugar que ele melhor se encaixa. Mas dá para desenvolver, dá para melhorar. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás não tinha essa desenvoltura que estou tendo agora. Fala muito mas, bem. E também não falo bem. Fala sim. Mas estou tentando, né? Fala Venho sim. desenvolvendo a cada dia. Porque tem uma hora que não tem como fugir da Jussara, por exemplo. Eu tenho que vir aqui. Então, eu acho que é possível desenvolver. Acho que dons... o dom cada um tem, né? De alguma coisa, enfim, uma facilidade, uma habilidade. Mas dá para desenvolver. O Mário Sérgio Cortella fala que há 60 anos ele está aí desenvolvendo o dom dele. É isso, desenvolvendo o dom dele. Ou seja, sim, se você quer melhorar a sua comunicação, se você quer melhorar a sua oratória, se de repente você está aí na universidade estudando e pensa, será que eu vou conseguir vencer, me comunicar melhor? Sim, é só você se desenvolver, estudar, não é verdade? Consegue. Theo, eu gostei, vamos falar agora da RTV. Ok. Já vi que você tem você tem 30 idade 35, não é isso? De profissão, mesma coisa? Eu tenho 36 de idade, 35 de profissão. 35 anos de profissão é muita coisa. Isso. Erros e acertos. Sim. Eu imagino que, como você mesmo falou, nós estamos vivendo um tempo novo, um tempo diferente. E você, tão jovem, passa essa comunicação jovem, atual. Isso é muito legal, porque a gente está vivendo um mundo atual, então a gente precisa se adaptar. Mas voltando na RTV, você pegou essas oportunidades. Como eu falei, a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Você estava preparado, a oportunidade chegou, você fez o quê? Começou. Sim. Como que foi esse início? Aí você teve a Brás Cubas com as teleaulas, teve a campanha política, e aí foi chegando as pessoas. Como é que foi esse início aí da RTV? Chegando não, o telefone nem tocava, imagina. Telefone, né? Não tinha WhatsApp, né? Então, eu fui em busca, eu fui atrás. Óbvio, tive que conversar muito, tive que convencer muito de que era uma estrutura nova, enfim. Tive que fazer investimentos para poder cumprir contratos com muito cuidado, com o pé no chão, porque também é uma coisa complexa quando você não tem a estrutura pronta. Mas você tem que atender. Eu tive a era da publicidade, eu fiz muita publicidade para televisão. Então, eu estava falando até com um grande amigo querido, o Tércio Parisi, um cara que me ajudou muito no início da RTV, enfim, um cara maravilhoso. Ele é diretor de fotografia, de cena, enfim. E ele estava falando esses dias, ele falou assim, Theo, nós rodamos acho que mais de 1.000 claquetes, né? Mais de 1.000 filmes assim na época e tal. E foi uma loucura mesmo. Era aqueles filmes de 30 segundos, porque rodava muito na TV.
E tive também, é legal falar isso também, sabe, Jussara? Não só, não foi só eu, obviamente, né? Pessoas maravilhosas que passaram na minha vida e que me ajudaram muito, como o Tércio, Adriano, entre outros tantos que assim que me ajudaram e que me trouxeram até aqui. Ninguém faz nada sozinho, isso é uma coisa muito importante também. Então, e eu tenho muito orgulho disso. Então, assim, uma coisa que meu pai me ensinou e que eu não, eu sempre honrei é que a palavra tem que ser dada e tem que ser cumprida, né? A palavra quando dada tem que ser cumprida. E foi assim que eu sempre conduzi a RTV, sempre com tranquilidade, com honestidade, cumprindo. Eu acho que esse é o grande lance. Ninguém faz nada sozinho, né, Não, Theo? Então, não faz. você teve forças que te impulsionaram para dar esse primeiro passo. Sem dúvida. E se para uma longa caminhada... Eu estou filósofa hoje, tá vendo? Tá bastante filósofa. E se para uma longa caminhada de sucesso o primeiro passo é muito importante e você deu esse primeiro passo, uma coisa é certa, empreender na comunicação não é nada fácil. Não é Quais fácil. foram os seus maiores desafios no início desse empreendimento? Os maiores desafios foram, como eu disse, convencer que nós éramos capazes de produzir, se encaixar no mercado, né? Ou seja, quem é você, né? Você se encaixar no mercado e você conduzir isso com muita tranquilidade, porque chega uma hora que tem coisa que te irrita, eu já pensei em desistir. Sabe? Sério? Você já Sim, pensou em largar tudo e ir para outra área? Não, acho que não vai rolar. Não vai rolar. Já pensei, claro, no começo, quando a coisa não ia, né? Não ia no sentido de, pô, não tá dando, não tá fechando a conta. Então, acho que persistência, resiliência, isso aí, sabe, trabalhar todo dia ali, acordar e vamos lá, não é fácil. Empreender não é fácil, empreender com comunicação não é mais difícil ainda. Então, sim, então você tem momentos, você tem dias bons, dias muito bons e dias ruins, e alguns até muito ruins. Então, acho que, eu não sei quem falou isso, foi um empresário que falou isso, não lembro agora, mas ele falou assim, graças a Deus eu tive mais dias bons do que ruins. E o que fazer nesses dias ruins? Agora vamos, já que a gente está falando dessa questão do empreendedorismo, quando vier um tempo ruim para esse empresário, para esse empreendedor, o que você aconselha para ele fazer? Para não desistir, porque você, aos 14 anos, você foi embora. Erros e acertos, aprendendo, com pessoas te apoiando, e aí chegou uma hora que você teve seus desafios. O que fazer nessa hora? Respirar, pensar e nunca dar o passo maior que a perna. Isso aí, uma coisa que minha mãe dizia, uma coisa antiga, né? Eu nunca vi essa frase, brincadeira, da minha época também. Nunca dar o passo maior que a perna. Acho que isso aí eu sempre pezinho no chão, sempre, sabe, opa, peraí, daqui para frente eu não tenho eu não consigo. Então, eu acho que você se manter ali no seu lugar, com muita tranquilidade, paciência, acho que esse é fácil falar, mas na hora eu acho que mão na massa. Na hora da mão na massa não é fácil. Eu acho que é isso. Theo, como você falou, eu sou nova aqui na cidade de Mogi das Cruzes, eu vou fazer 1 ano aqui na cidade. Tá gostando? Estou gostando demais. Legal. Eu fui muito bem acolhida pela família RTV e, sinceramente, quando eu cheguei aqui na cidade, a primeira coisa que eu fiquei sabendo aqui é que a RTV era a melhor produtora audiovisual aqui da cidade. Que bom. Eu falei, Jussara, você precisa Olha estar na RTV. Então, fico muito feliz por ter o privilégio de estar aqui com vocês, com essa família abençoada. Mas, acima de tudo, eu que vejo você aqui no dia a dia, o que eu observo é que você leva muito a sério, você tem muita responsabilidade com a excelência do que você faz. E aí, a pergunta que eu faço para você, ouvindo a sua história do passado, você imaginaria que você chegaria assim, nesse patamar que hoje a RTV chegou? Não, eu acho assim... as coisas foram acontecendo. Eu realmente sou insuportável nessa questão de excelência. A Simone fala isso, eu preciso falar da Simone aqui. Porque também eu não chegaria aqui sem a ajuda da Simone. A Simone, só para entender rapidinho, ela tinha uma escola, ela pedagoga, ela tocou a vida e depois que ela vendeu a escola, ela veio trabalhar aqui na RTV. Ou seja, de uma área completamente diferente. Mas a Simone, ela completa bastante porque ela cuida de pessoas.
E a mulher tem mais sensibilidade. Só para você que está aqui assistindo a gente, a Simone é a esposa, gente, é a maravilha. Dizem que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ela que manda, na verdade, a gente brinca aqui. Ela que manda. A gente vai trazer ela aqui um dia. Vamos ver se ela cria coragem para vir. Né? Mas o que acontece? Então, eu penso que, eu acho que essa união é muito importante. Você cuidar das pessoas, porque aqui nós cuidamos de muitas pessoas, muitos colaboradores aqui. E não são profissionais aqui só prestando serviço, são amigos que a gente convive todo dia e tal. Então a gente faz questão de ter essa energia boa. Eu vou fazer um parênteses aqui. A RTV, a gente conseguiu desenvolver uma coisa muito legal aqui, que a energia é boa. Então, eu não sei se você percebeu isso. A pessoa quando entra aqui, ela tem uma experiência. Ela não entra friamente para dar uma entrevista, até porque a pessoa já chega nervosa. Né? A gente tem casos aqui de pessoa que chega suando, chega passando mal. Eu vou dar entrevista, eu estou passando mal. E aí nós recebemos a pessoa, eu e a Simone, por isso que a gente está aqui toda hora. Então, a gente recebe, a pessoa toma um café, a gente conversa, dá risada, bate um papo, a pessoa vai acalmando. Aí ela vem para dar entrevista, ela senta, ela dá entrevista, ela vai relaxando. Aí ela não quer ir embora, porque a energia está boa, ela foi acolhida e tal. Então, acho que essa experiência que nós proporcionamos na RTV não se tratam de equipamentos, de cabos, tem muita coisa, tem muita estrutura que a gente fala sobre isso também, mas principalmente esse acolhimento, essa energia boa. Então, a RTV tem isso, nós conseguimos desenvolver isso. Tem a Simone que me ajuda muito, voltando ao assunto, então ela cuida de pessoas. Mulher tem muito mais sensibilidade, mulher é totalmente preparada para isso, né? Não que os homens não sejam, mas é verdade. Bom ouvir isso. E ela faz uma dobradinha legal comigo nesse sentido. Então a gente tem uma galera grande que trabalha aqui conosco, tem os diretos e os indiretos, aqueles que ficam aqui o dia todo e aqueles que vêm para prestação de serviço. E eu sou insuportável nessa questão da excelência, principalmente na questão estrutural, equipamento, cabo. Eu não suporto cabo jogado, eu não gosto disso. Eu sou chato para isso, mas é um chato bom, não é um chato com as pessoas, com com a excelência da entrega. Com o ambiente mesmo. Então a RTV, eu considero que ela é muito organizada nesse sentido, ela é muito arrumada nesse sentido. Então a gente cuida muito bem desse aparato técnico hoje. Nós temos aqui, Jussara, operações complexas. Nós operamos a TV Câmara, nós somos vencedores da licitação da TV Câmara. Então, a RTV, a Câmara não tem nada de produção. Nós fornecemos tudo para eles. Nós temos um complexo enorme dentro da Câmara para captação de imagens no plenário, no auditório, enfim. Nós produzimos matérias, VTs, enfim, e nós mantemos a programação 24 horas, 7 dias por semana. E isso já há 10 anos. Nós temos aqui operações diárias que acontecem. Então, só para você ter uma ideia, está tendo esse podcast aqui agora. Ao mesmo tempo, o Estúdio 1 está no ar com outro assunto. A TV Câmara também está no ar. E tem uma equipe na rua fazendo matéria e, às vezes, a unidade móvel está também fora fazendo outro tipo de operação. Então, nós temos várias operações ao mesmo tempo. E tudo isso funciona muito bem, com muita tranquilidade, porque é tudo muito bem encaixado. Tudo organizado de uma forma estratégica. Theo, não seria diferente ouvir de um profissional com mais de 30 anos de experiência, eu estou diminuindo, mas eu sei que é 35, 35 anos de experiência, com todo esse know-how que você tem, conhecimento e paixão pelo que faz. Eu gosto. Porque, acima de tudo, a gente percebe que tem paixão. Eu gosto. Falando sobre o diferencial da RTV, você acabou de falar, eu ia até te fazer essa pergunta, qual que é o diferencial da RTV? Eu posso responder, eu mesmo pergunto, eu respondo, que é essa energia, é esse cuidado, realmente. Temos o programa aí, o Conexão Alto Tietê, e quando eu venho nas quintas-feiras fazer a agenda cultural, está lá Theo, Simone, e é exatamente isso. Eu estou aqui validando o que você acabou de falar, que é esse aconchego. Olha que interessante. Vou falar um pouco sobre a questão de podcast. Nós temos aqui o podcast, essa mesa aqui, essa estrutura, onde muitas pessoas alugam aqui para usar. Então nós temos aqui um serviço que a RTV presta, que você pode chegar aqui, alugar por hora. Tem o técnico lá em cima, o Leozinho, que trata muito bem as pessoas. É o cara que mais assistiu podcast na vida.
Não é? Muitos podcasts. E aí a pessoa aluga por hora. Então a gente dá todo o apoio, o amparo. Então, precisa fazer vinheta, o cara só tem a logomarca, a gente ajuda a desenvolver, etc. E nós percebemos que muitas pessoas que vêm aqui fazer podcast, ele abre um canal no YouTube, ele abre lá um Instagram, mas ele fica ali com tudo muito magro, acabou de abrir, não tem muito engajamento. Às vezes o cara fala assim, pô, Theo, tô desanimado, só a minha esposa assiste, né? E aí nós começamos a perceber essa dificuldade que a pessoa... O cara tem um baita assunto legal, uma coisa bacana, o podcast, e ele acabava sendo pouco visto. Então, nós criamos o canal Estúdios RTV. Então, qual o intuito? O canal Estúdios RTV no YouTube, todo mundo que produz aqui caiu para dentro desse canal. Nós trouxemos para esse canal. Ou seja, nós trabalhamos ali com... Nós temos um trabalho de tráfego, nós temos um trabalho de marketing, que o Rodrigo trabalha muito bem nisso, e a gente está fomentando esse canal para que ele seja cada vez maior. Com isso, veio o programa Conexão Alto Tietê, que é um produto da RTV. A RTV decidiu criar esse produto, que é um programa todas as manhãs. Quem apresenta é a jornalista Marilei Schiavi, minha amiga, que também estudou na Brás Cubas. Maravilhosa. E a Marilei, ela mais de 30 anos também, de rádio, etc e tal, mais ou menos da minha época, e ela topou o desafio de apresentar conosco esse programa, o Conexão Alto Tietê. E o Conexão recebe muita gente, recebe os prefeitos da região, entrevistados ótimos, assuntos diferentes, a gente tem uma dinâmica bastante interessante, bastante voltada para o digital, que acontece todos os dias de segunda a sexta, das 9 às 10. Só que quando nós nos propusermos a fazer esse conteúdo, a produzir esse conteúdo, que a Simone inclusive está à frente da produção desse conteúdo, nós estamos aqui todos os dias recebendo os entrevistados. Não importa, nós estamos aqui todos os dias recebendo os entrevistados, tratando com toda a equipe técnica, nós estamos gerenciando esse conteúdo. Portanto, não é uma coisa que a gente cria e deixa. Não é isso. A gente olha, todos os produtos da RTV são tratados com muito carinho. Não importa que não importa que é o Se Conecta, vem aqui. A gente está de olho, a gente está checando lá, todo o sinal desse estúdio vai para a nossa central técnica do Estúdio 1. A gente está ali o tempo todo operando, entendendo. Nós temos agora um programa aqui, o Martinez, que veio para cá. Né, Rodrigo? Um cara maravilhoso. Ele trouxe banda. Ele está fazendo uma bagunça aqui, uma bagunça boa. Né? Um cara maravilhoso. Então, assim, ele tem um programa dele que é super animado. Então, nas sextas-feiras, quando acontece o programa, eu já sei que vai ser uma bagunça boa, legal, cheio de banda, cheio de gente, não sei o quê. A gente faz um monte de stories com ele, né? E isso tem movimentado bastante. Eu gosto disso. E aí ele fala assim, Theo, tô a fim de trazer uma banda. Bora lá. Aí o Leozinho fica louco aqui, mas tudo bem. Aí vamos conectar a banda ali, não sei o quê. E aí tudo isso acaba acontecendo de uma forma muito gostosa. Então, nada aqui é pesado, tudo é leve. A Marilei, um dia desse, falou assim, vamos fazer um guacamole durante o programa. Olha que loucura. Trouxe uma moça que fez um guacamole ali fora. Foi uma delícia, todo mundo comeu e tal. Então, assim, eu gosto quando tem esses desafios. Nós fizemos a transmissão da entrada dos Palmitos na Festa do Divino, um baita de um evento maravilhoso. Tava um momento ali que o IFAM estava fazendo uma avaliação para transformar a Festa do Divino, que acho que é a mais antiga, uma das mais antigas do Brasil, e em patrimônio não material. Tava uma coisa muito bacana, está acontecendo ainda. Nós fizemos uma cobertura da entrada dos Palmitos que foi maravilhosa, com drone ao vivo, jamais visto. Para quem está assistindo, o que é a entrada dos Palmitos? A entrada dos Palmitos é um cortejo que acontece no penúltimo dia da Festa do Divino, de Mogi, que acontece ali por, acho que 13, 14 dias. É um cortejo que antigamente os agricultores vinham agradecer ao Divino Espírito Santo a colheita. E na época... Vocês fizeram todos os dias? Não. O cortejo acontece só num dia. Tá. Né? Então, é um cortejo, e aí tem desfile, as escolas desfilam, tem cavalo, tem carro de boi, é muito legal, é um negócio muito legal. E era a entrada dos Palmitos, porque na época, isso o Darwin que me explicou. O Darwin, ele é o nosso professor aqui. A agricultura local cultivava muito o palmito Jussara. E aí
Palmito Jussara. E aí, que é um tipo de palmito, Eu já né? sabia, mas eu tô querendo te falar. E aí eles colocavam folhas de palmito e tal. Então, isso, eu estou resumindo aqui, mas é mais ou menos isso. Foi uma cobertura maravilhosa dentro do estúdio do canal Estúdios RTV. E também o aniversário da cidade, que nós fizemos agora o desfile cívico da cidade. Fizemos uma cobertura muito bonita. E a ideia é que cada vez mais a RTV, ou os estúdios RTV, circule dentro do Alto Tietê, que aqui é a nossa região, levando esses conteúdos para o canal Estúdios RTV. Que legal. Ô, Theo, para quem está aqui acompanhando agora o podcast, explica para a gente o seguinte, vamos supor uma empresa, ou um empresário, ou mesmo uma pessoa que é um advogado, é um médico, não importa a área de atuação, tem esse sonho de apresentar um programa no YouTube, gostaria de fazer um podcast. Como é que faz? Explica para a gente. E, principalmente, eu gostaria também que você, se você puder explicar, qual a diferença? O que você aconselha? Fazer um programa no YouTube ou coloca um podcast? Tem diferença? Como é que funciona? Eu acho que o podcast, seja com a mesa, seja cadeira, poltrona, nós temos várias opções aqui. Depende do jeito que a pessoa vai se sentir mais confortável. Nós temos o mesmo conteúdo que está acontecendo aqui na mesa, às vezes numa poltrona, que ele quer na frente do painel de LED, não tem problema. Para nós não tem problema. A gente só vai adaptar conforme o gosto da pessoa. Eu acho que esse tipo de conteúdo aqui é o mais rápido, fácil e barato de se levar um conteúdo ao ar. Porque a pessoa, seja o médico, o advogado, seja o que for, ele vai pegar os cortes depois, que ele mesmo pode fazer. Lembra da história de você ser versátil, você mesmo fazer? Ele mesmo corta o que ele quer, como muitos aqui fazem, e ele põe lá no LinkedIn dele, ele põe no Instagram dele, ele impulsiona, ele faz o que ele quiser. Então, eu acho que esse formato é o formato mais rápido, mais barato do ponto de vista comercial e mais simples de levar um conteúdo. Exatamente ontem, nós tivemos aqui um piloto de 3 engenheiros. Eles vão falar sobre orçamento de engenharia, uma coisa completamente específica. Eles fazem orçamentos de estrutura, não sei o quê. Eles vão falar com o público deles, específico deles. Então, eles rodaram um piloto aqui e adoraram. Eles falaram, Theo, é isso que nós queremos. Eles conseguiram debater, falar sobre deram exemplos aqui, a gente consegue pôr exemplo no ar e tal. Então, cada um com o seu... Nós temos confeiteiro, nós temos podólogo, nós temos de tudo. Então, ele consegue levar o conteúdo dele para o público dele de uma forma rápida, simples. Nós desenvolvemos a vinheta, eu faço uma mentoria rápida. No 2º, 3º podcast, eu já nem venho mais. Então, se eu não sei o que fazer, você orienta... A gente orienta. Completamente. Completamente. Eu quero divulgar minha marca, Sim. Quero gravar um curso, por exemplo. Simples também. Pode vir, você orienta. Temos muitos casos de cursos. Nós tivemos um negócio tão legal aqui de... como é que fala? O Rodrigo acompanhou veterinários, né? Explicando sobre cirurgia, não sei o que, é um negócio tão bacana. E assim, o veterinário explicando com slides para o público dele. Foi um curso. E entre tantas outras coisas que acontecem aqui também. Ou seja, ele pode vir fazer um programa no podcast, pode fazer um programa no YouTube, pode gravar um vídeo, pode gravar um institucional. Pode. Então, de acordo com a necessidade do cliente, correto? Você está falando muito Rodrigo. Quem é Rodrigo? Vamos trazer esse cara aqui para a gente bater um papo legal? Me ajuda aqui, Rodrigão. Que isso? Rodrigo, quem está assistindo vai pensar, quem é esse Rodrigo? Rodrigo Garcia, seja muito bem-vindo. Eu não tinha visto ele ainda hoje. Imagina, posso imaginar. Rodrigo, que legal. Eu ia entrar nessa pergunta agora, e como toda hora você está falando Rodrigo, traz o Rodrigo para cá, para esse bate-papo gostoso. Como que é, Theo, para você? Você é pai, agora vamos entrar um pouco no assunto aqui da... Família. Family. Você hoje... Você só tem o Rodrigo de filho? Conta pra gente. Não, tem o Guilherme, que vai fazer 30 anos esse ano. Legal. Rodrigão, não vou falar a sua idade. Posso falar a idade? Pode, novinho, né? Pode, né? Sou novinho. Rodrigão, 21. E a Manu, que tem 17 anos. Vai fazer 18 agora. Ou seja, ainda é uma empresa familiar. Por isso tem esse aconchego. Olha que legal. Por isso que quando a gente chega aqui, a gente não quer ir embora. Manu que quer fazer cinema. Olha, que legal. Theo, como é que é para você olhar para os seus filhos, no caso do Rodrigo, vamos falar que ele está aqui, e ver ele galgando os seus caminhos? Eu não sei se era isso que você queria, eu não sei como é que é. Mas como que é essa experiência? Só fazer um parênteses aqui. A Marilei está aqui, acabou de chegar. Marileizinha, minha amiga. Seja bem-vinda também. Eu queria que eles fizessem... Ele falou.
Ela tá falando que eu fui professor dela no século passado, pra quem não ouviu. É mentira, gente. Ela é mais velha que eu. Marilei, só pra fazer um parênteses aqui, eu queria que eles fizessem medicina, essas coisas, né? Mas tudo bem. Eu fico muito feliz. E assim, eu tava falando sobre isso com a Simone um dia desse. O Rodrigo, você tá há bastante tempo aqui, né, Rô? Eu entrei em 2022. Então, o Rô, ele entrou na área técnica, operando VMix, fazendo as coisas e tal. E ele foi se encaixando bem. A operação da TV Câmara, ele tá lá todas as terças e quartas, assim como os outros meninos também, mas o Rodrigo está muito atuante lá e entre outras coisas também. Depois que ele acabou indo para essa área da apresentação, porque ele gosta e tal, até ele apresenta o esporte no Conexão, com a Marilei. Nós puxamos ele para o esporte, né, Marilei? Ele veio. Mas aí, o que eu falei para a Simone? A Simone achou que ele ia para a área de gestão, né? Que ele ia para a área de gestão, que ele ia ali nessa coisa da RTV, que eu e a Simone cuidamos. Mas ele foi indo para a apresentação. Então eu falei, Simone, desencana, que esse aí é o lance dele. Lembra da história do... Você não imaginava isso? Não imaginava, mas ele foi indo, ele gosta, ele se encaixou. Então eu falei, Simone, ele se encaixou no lugar dele, deixa ele. Então... Tá indo muito bem, continua na operação, ajuda, formado em marketing. E até uma coisa engraçada, porque aqui no estúdio tá Mário Tel, que me deu a oportunidade de trabalhar aqui desde na comunicação, que na escola eu dei muito trabalho. Meu pai sabe disso. Minha mãe sofria, gente. Sério? Pedagoga. Nossa, estudar na escola não era comigo, o negócio era mão na massa trabalhar. Então assim, eu entrei na RTV aqui desde os 14, acho que 15 anos que eu faço a TV Câmara, eu fazia robótica, saía da escola, ia à tarde pra Câmara e eu não entendia. Minha mãe sempre falava assim, um dia você vai entender. Meu pai também, e eu ficava muito bravo de ter que ir pra Câmara. Meus amigos iam pro clube às vezes, jogava bola e eu não gostava. Trabalho forçado, trabalho infantil. E aí depois o que aconteceu? Eu entendi isso, eu entendi que assim, foi muito importante pra mim ter trabalhado desde os 15 anos aqui na RTV, lá na Câmara, mesmo que fosse rápido, uma sessão ordinária ali, uma coisa de 1 hora, 2 horas, eu comecei a entender o valor do dinheiro, eu comecei a entender o quanto é importante a gente aprender novas áreas, porque aqui na RTV, cada um faz um pouquinho de tudo. Então, assim, é o que o Mário Tel falou, o editor, ele também é DTV, o DTV, ele também edita no CapCut bem, então, assim, isso foi muito importante. E o Mário Tel me deu a oportunidade de trabalhar aqui, então eu sou muito feliz aqui. Você, Ju, que me deu aula de oratória, que mudou minha vida. As suas aulas na Vox que eu fiz, você foi uma pessoa que mudou minha vida. Você conseguiu clarear pra mim que realmente eu queria seguir esse caminho. E a Marilei, que me obrigou a apresentar o esporte no Conexão. Então assim, tem 3 pessoas muito importantes na minha vida aqui. Ele foi amarrado, mas foi. Fui. Rodrigo, quando é que foi que você percebeu assim que você gostava mesmo de estar na frente, não atrás das câmeras? Ju, eu sou muito corintiano, pra quem não sabe, e eu gravo vídeo do Corinthians, né? Então, assim, eu gravo vídeo do Corinthians, e aí eu comecei gravando, assim, hoje eu tenho vergonha de ver meus primeiros vídeos, dá vergonha de assistir. Eu falando, nem olhando pra câmera com vergonha. E aí eu sempre fiz esses vídeos do Corinthians, e aí eu percebi. Minha mãe viu um anúncio da Vox e falou, tipo, você não quer fazer? E na hora eu não vi muita, porque foi a Simone que foi minha mãe. Porque eu não tinha eu não almejava apresentar. Eu queria gravar meus vídeos, mas seguir a vida ali, gravar uns vídeos normais. Nem pensava em fazer nada ao vivo. Nunca imaginei isso. E aí eu fiz o curso, as suas aulas foram maravilhosas. E aí, no meio do curso, foi quando a Marilei me obrigou a apresentar o Conexão. Que chato. Falou, você vai apresentar. Olha que interessante, ó. A Marilei, ela é do rádio, né, e da TV, igual a mim. Nós não somos da era digital. Então a gente tem uma conduta diferente, um pouco diferente deles, né? Um pouco não, bastante, né, Marilei? Então assim, a gente tem uma conduta diferente. O Rodrigo estava acostumado com o fiel debate ali, com o perfil dele. Não, e pai, grava não sei o quê na vertical. E só que aqui, no estúdio, nós temos regras, nós temos maneiras das coisas acontecerem, principalmente no Conexão, que é um negócio muito sério, um negócio super sério. Nós temos regras de rodar VT, chamar link, tem repórter na rua, tem uma série de coisas. Embora seja digital, mas ele é um formato bem rígido. E eu queria que ele vivesse essa experiência, porque isso acaba amadurecendo ainda mais. A formação dele melhora muito. Então ele estava na Vox, né, fazendo as aulas de oratória. Ele estava com o fiel debate ali no digital. Eu falei, Rodrigo, vem. Ele falou, não, meu negócio é digital. Eu falei, não, mas é digital. Bora. A Marilei puxando. Eu falei, vamos embora. E quando ele veio, ele sentiu um baque. Ele falou, mas peraí, câmera 1, câmera 2, não sei o que e tal.
E ele foi se soltando, né, Marilei? Ele foi indo. A Marilei me chamou na sexta, eu não dormi sábado. É isso. Não Eu dormi lembro domingo. Segunda-feira, cheguei tremendo na RTV, mas hoje eu não saio do Conexão por nada, tá, Marilei? Não, e a Marilei, ela deixa a pessoa assim muito à vontade, É. né? E aí, É o repórter gato dela. E aí, o que eu falei? Eu falei, Rodrigo, tá legal, toca a vida. Ele foi tocando, foi legal. Hoje eles estão super sintonizados, uma sinergia muito boa. E aí, acabou que ele agora tem o programa dele, o Na Área. Como é esse programa, Rodrigo? Conta pra gente. Então, gente, esse programa é aqui no mesmo canal dos Estúdios RTV, onde passa que o Se Conecta com Jussara Rocha, o melhor podcast dos Estúdios RTV. Puxando o saco. E aqui a gente faz o programa do Na Área, né? O Na Área é um programa de futebol. Eu e o Lucas, a gente apresenta esse programa, a gente fala aí tudo que tá acontecendo no futebol brasileiro, futebol mundial, as polêmicas, e a gente fala o que eu não posso falar no Conexão, porque como é um programa de jornalismo, é uma coisa mais séria, entendeu? Eu e a Marilene, a gente fica zoando o Neymar todo o programa, mas assim, no Na Área a gente pode, é um programa muito mais solto, né? Como ele é uma coisa, que nem o Conexão, ele é um programa muito sério, tem notícias descontraídas, mas tem notícias muito sérias, é política, é tragédia, então assim, a gente tem uma forma de abordar o esporte, mas o Na Área, a minha paixão é futebol. Eu adoro basquete também. Não acompanho muito vôlei, mas gosto de jogar vôlei quando eu tenho oportunidade. Mas o Na Área, ele é de futebol. Então, assim, a gente fala, eu e o Lucas, a gente apresenta o programa. É bem solto, bem bacana. É bem solto, a gente fala de tudo. A gente é bem clubista nas opiniões, às vezes não tanto. Mas e aí a gente se diverte muito fazendo. E o interessante, só pra cortar, eu lembro que você foi fazer a live do basquete. Foi a primeira, Sim, não foi? É, a primeira live que eu E apresentei. que foi maneiro pra você. Foi tranquilo, não foi? O Mogi Basquete também. Até hoje a gente faz as lives do Mogi Basquete também. O Lucas, do marketing do Mogi, também me ajudou muito. Que o Lucas que falou pra mim, né, Rô, que na verdade o Vitor Sarro é um dos donos do Mogi Basquete, ele que é um comediante, um humorista muito famoso, e ele não podia apresentar uma live. Ele, Rô, pensei em você. Aí eu fiquei, né? Eu falei, nossa, mas acho que eu não tenho potencial pra isso aí. Nossa, privilégio, sim. É? Vou pegar aquele gancho lá do começo. Tá. Você viu como é que o cara, sendo versátil, ele vai indo? Então, assim, ó, ele tava super nervoso na questão do basquete, porque ele nunca tinha feito esse esporte. Falei, Rodrigão, estuda, se vira. E aí foi o que ele fez. Ele estudou, aí foi entender os jogadores, não sei o quê. Ele ficou uma semana estudando e tal. É porque basquete não é um esporte Não que é eu domino. esporte, exatamente. Entendeu? Mas aí ele começou a entender, ele começou a debater, e aí ele foi super bem. Então, assim, eu falei ontem para Marilei, porque nós temos também um programa no canal Estúdios RTV, chamado Eleições 2026, que é um especial que nós estamos fazendo com os pré-candidatos e pré-candidatas a deputado federal, estadual, enfim, das eleições agora de 2026. E a Marilei tem feito um trabalho de entrevista junto conosco. Ontem, por exemplo, estava o deputado Márcio Alvino e já passaram alguns outros. E eu estava falando com a Marilei sobre isso. Falei, Marilei, é muito fácil entrevistar quem fala fácil. Agora, você pega a bucha quando o cara ali não tem desenvoltura, é difícil. E eu falo pro Rodrigo, eu quero que você pegue uma pessoa assim, porque daí você vai se desenvolvendo cada vez mais. Por exemplo, eu tô doido para pôr um ponto eletrônico nele, Marilei. Porque eu quero encher o saco dele quando ele estiver apresentando. Porque isso ajuda a desenvolver a pessoa cada vez. Então, a pessoa Legal. que fica completa nesse sentido, topa qualquer coisa. Como é que é ter seu pai aí como diretor de operações do seu lado, te incentivando, né? Como é que é pra você? Te ferrando com ponto eletrônico? Seja sincero, Não, como é isso assim, pra você? pra Porque, mim é... Na Vox, eu lembro que ele falava muito o orgulho que ele tem de trabalhar com o pai, com a mãe, de estar aqui fazendo esse trabalho. Mas agora, na frente do seu pai, eu te pergunto. Assim, eu vou falar uma coisa pra você, Ju. Tipo assim, eu sempre quis trabalhar na RTV. Acho que tudo bem que apresentar foi uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, acho que meus pais também não, mas assim, na operação eu sempre quis. Meu pai, ele é um cara muito da parte técnica, é até uma coisa que eu falo pra ele, falo assim, tudo que às vezes eu gosto de fazer vídeo é o que você gosta da parte técnica e que eu não me interesso, que é uma coisa muito difícil, que nem assim, essa parte de cabo, é uma coisa que eu realmente, eu entendo o básico pra realmente fazer... Nem o videogame ele sabe ligar. Não, para aí. Também pelo Academia pesado, eu sei né? colocar, pelo amor de Deus. Mas assim... Você sabe o que é um cabo, HDMI? Celular, né? Cabo de rede, Vai cabo que, de rede. né? Vai que. Mas assim, é uma coisa que meu pai se interessa muito e já eu não. Então assim, eu queria me encontrar dentro da RTV. E agora eu me encontrei. Então assim, meu pai é uma inspiração como pessoa pra mim. É o que ele acabou de falar, tipo assim, tudo que ele passou aí pra construir a RTV, né? Uma coisa a gente começar hoje, um programa...
a gente tem toda uma noção, a gente tem referência pra gente seguir. Na época, 2004, não tinha referência. Não tinha nem TikTok, não tinha Instagram. Era tudo mato, literalmente. Era tudo mato, exatamente. Então assim, pô, pra mim é uma inspiração como pessoa, como pai, como chefe. E sempre junto. Onde ele estiver, eu vou estar junto com ele. Deixa eu pegar o lencinho ali, tá? Pra enxugar as lágrimas. Theo, ficaria aqui horas ouvindo vocês. Família Já linda, acabou? abençoada. Eu tô Gente. com o diretor aqui, então tá tudo bem, né? Hoje pode. Se tivesse mais uma cadeira, eu até chamava aqui a Marilei, podia sentar aqui com a gente. Vamos também. trazer a Simone, né? Simone, pois é. Theo, uma coisa eu quero deixar registrado aqui, na frente de vocês três, inclusive. Para mim, eu não vou chorar. Brincadeira. Para mim é uma honra muito grande fazer parte da família RTV, de verdade. Eu falo que existem pessoas que passam na nossa vida e algumas ficam nas estações e outras a gente leva para essa viagem da vida. E eu falei isso para o Rodrigo, quando eu conheci o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, já era, não é, Rodrigo? É para a vida. E através do Rodrigo eu conheci você, conheci a RTV, conheci a Marilei, que é uma pessoa que assim, eu super admiro, falo muito de você. Amo pessoas que levam conteúdo com responsabilidade, com seriedade. E Marilei é essa pessoa. Marilei, sério mesmo, você tem uma pessoa aqui que te admira muito como profissional. Rodrigo teve a oportunidade de me conhecer durante um ano direto ali fazendo curso. E ele sabe o quanto eu prezo pelo conteúdo, pela entrega. Sim. Então eu estou aqui com uma pessoa de excelência na entrega da RTV, que, gente, é a melhor produtora que tem aqui de vídeos daqui a pouco do Brasil, tá? Mas, sinceramente, aqui em Mogi das Cruzes, então, você que é empresário, você que tem uma marca e ainda não divulgou a sua marca, não fez aí o seu documentário, como é que a gente chama? Institucional, né? Da sua empresa. Você que, de repente, tem seus eventos dentro da empresa e ainda não fez um vídeo, não registrou isso. Você que é profissional da área da saúde, um advogado, seja o que for, e ainda não tem seu podcast, psicólogos, meu Deus, psicólogos que não estão aí divulgando o seu trabalho, façam isso, mas façam com excelência, com uma empresa que vai te dar o suporte. E a RTV Filmes é essa empresa que pode te ajudar. Eu lembro quando eu entrei aqui, Rodrigo, estava com 800 inscritos. Gente, era 800 inscritos, hoje está com 9 mil. Vai bater 10 mil agora. 9 mil. Ô, Ju, até é bom mandar... Eu tô falando isso de um ano atrás, não é isso? 800 inscritos. Tudo orgânico. Hoje, 9 mil inscritos. Eu acho também que é importante a gente falar que é muito importante hoje todo mundo aparecer um pouco na mídia social. A gente sabe que o cara pode ser o melhor cara de massagista, ele pode ser o melhor fisioterapeuta. Se ele hoje não colocar a cara no Instagram e falar, tô aqui abrindo a clínica, não sei o quê, não fazer um podcast, exatamente, a Marilei falou tudo, quem não é visto não é lembrado. Hoje todo mundo tem que fazer e sempre tem um público. Por exemplo, às vezes o cara é um fisioterapeuta muito bom, 01 da região, só que ele não aparece. Ele pode ser uma referência se ele fizer um podcast para um cara que está na faculdade. Então a gente sempre reforçar que a gente que trabalha na área, a gente sabe o quanto é importante sempre você fazer num podcast, um institucional, você aparecer no Instagram, você sempre está nas mídias porque quem não é visto não é lembrado. Exatamente. E qual é o risco, Theo, para esse profissional que não se posicionou hoje nas redes sociais, não fez seu vídeo, não tem seu podcast, qual o risco que esse empresário corre? Eu acho que encolhe, né? Acho que encolhe, é o que a Marilei falou, quem não é visto não é lembrado, e aí ele vende menos, simples assim. Então, risco financeiro muito tudo, grande. Acho que de tudo, institucional mesmo, não firma a marca, ele não fideliza a marca, acho que a marca fica esquecida. Então, acho que é muito importante, tem que estar no... Eu tive uma reunião hoje com um amigo, um grande amigo querido, tem uma empresa enorme, e nós estávamos falando justamente sobre isso, mostrar o dia a dia, mostrar os bastidores. Eu falei para ele, nós da RTV, a gente posta o dia inteiro as coisas que acontecem aqui, porque muitos conteúdos acontecem. O Rodrigo estava fazendo um storyzinho da gente aquela hora, daqui a pouco está no ar. Então as pessoas estão acompanhando. Eu não preciso dizer assim, olha, está aqui nossa tabela de preço do podcast. Não é isso. É mostrar essa movimentação. Eu acho que todo profissional tem que mostrar a movimentação dele. Marilei posta o dia inteiro as coisas, né, Marilei? Além de notícia, não sei o que e tal. Quer dizer, ela está ali o tempo todo. Você está vivo ali nas redes sociais, não importa o tamanho.
não importa o tamanho da empresa, tem que estar ali o tempo todo. Então, é muito importante. Isso é legal, porque às vezes a pessoa não tem muitos seguidores, né, Rodrigo? Ela Sim, pensa assim, não vou postar. Não importa. Eu lembro uma vez, essa é importante eu contar, eu fiz psicologia positiva e eu me lembro em uma sala com 50 psicólogos, e aí eles falando mal de quem estava na internet falando um monte de merda, né? Falando um monte de baboseira. E aí eu não aguentei, eu peguei a palavra e falei, sabe por que eles estão falando um monte de baboseiras? Porque vocês não estão lá. Então, olha a responsabilidade que um profissional tem de estar divulgando o seu trabalho. Então, legal. Queria falar alguma coisa, Rô? Não, eu ia falar que realmente tem uma desculpa que muita gente usa que é porque eu não falo bem. Isso não é parâmetro, gente. Isso aqui é uma conversa, como se fosse uma mesa de bar aqui, a gente tomando uma e conversando. O próximo vai ter vinho, vai ter um queijinho. Vamos marcar tem agora. Vinho, né? Não, calma. Agora. Então, assim, é muito importante falar isso, que todo mundo consegue fazer. Se você pega um conteúdo que você domina, você... Eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Então, bora. Tem gente que fala assim, pô, Theo, você tem um teleprompter? Eu falo, tem. Mas a pessoa para ler o teleprompter, ela tem que ser da área, ela tem que saber ler um teleprompter, senão você vira um robô. E quando você vira um robô, não é verdadeiro. E tudo que não é verdadeiro não é consumido, entendeu? Pô, puta coisa estranha, o cara falando que nem um robô, né? Então, assim, você ler um teleprompter que nem o William Bonner, é diferente do Theo ler um teleprompter, não tem nada a ver. Então, assim, tudo que é verdadeiro, ele é legal. Esse bate-papo nosso aqui não tem nada combinado. Nós estamos conversando aqui e está saindo. Isso é verdadeiro. Marilene usa teleprompter. É verdadeiro. Então, assim, eu acho que a comunicação mudou muito aí. Por isso que eu falo que o podcast é a maneira mais fácil, mais rápida de levar informação, até mesmo para uma pessoa que não tem a menor experiência na área de comunicação. Uau. Entendeu? A pessoa não tem... Quanta gente, Rodrigo? Os engenheiros que eu falei de ontem aqui nunca apresentaram na vida. Você tem que ver eles desenrolando aqui. Porque eles conhecem. Aquilo é verdadeiro. Então, assim, eu penso que tudo que for espontâneo é gostoso de consumir. Ainda que tenha inteligência hoje artificial aí dominando, né, vamos dizer assim, o mercado, você falou tudo. Que no meu entendimento a inteligência artificial é uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas para agregar. Assim, né, tem que ter, você tem que ter o conteúdo. Tem que ter o que eu falo, por exemplo, se tudo... Eu sou professora, eu dou aula, faço treinamentos corporativos, vou vender meu peixe aqui agora, né? Sim, lógico. Sou professora de comunicação, também faço treinamentos corporativos, e é o que eu falo, quando você vai fazer um treinamento, você leva lá o seu PowerPoint. Não falo isso para você na aula também? O que acontece se de repente tudo deu um BO, não funciona mais nada? E aí, você vai terminar? Não, você tem que estar ali, tem que trazer informação, porque você é o seu maior pitch de venda, você tem que ser o seu melhor pitch de venda. Sem dúvida. Theo, muito obrigada. Obrigado a você, Ju. Obrigada, Simone, por liberar você, tá aqui, porque eu tenho que agradecer a Simone. Lógico. Obrigado por abrir as portas para o Se Conecta. O Se Conecta volta hoje. Olha, gente, que legal. Abrindo aqui novamente essa nova etapa com você para trazer muita sorte. Eu acredito muito que vai ser um novo mover do Se Conecta. E você iniciando aqui essa nova jornada. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, Ju. Muito grata por conhecer você. Obrigada, Marilei, que está aqui, não está aparecendo, mas está aqui conosco também fazendo parte. Obrigado por vocês serem pessoas tão incríveis. E eu desejo, de verdade, que a RTV cresça cada vez mais e espero poder fazer parte desse sucesso com vocês. E pode falar. Obrigado, Ju. Não, só para agradecer mesmo o convite. Para finalizar, quiser deixar um recado aí. Quero agradecer o convite. Obrigado, Ju. Você sabe que raramente, né, Marilei, eu venho para cá para dar uma entrevista. Mas foi um bate-papo gostoso, a gente falou de um monte de coisa. Agradeço muito o convite. É isso aí, Ju. Muito obrigado também pela participação. Tá aqui junto de 3 pessoas, a Marilei ali assistindo importante, meu pai, você, que foram muito importantes para minha vida profissional. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal. Então, para você que acompanhou, está acompanhando aí esse episódio do Se Conecta e ainda não colocou a sua marca para acontecer, para potencializar os seus resultados, o momento é agora. Obrigada por estar conosco aqui no Se Conecta. Aperta o play, se conecta e bora crescer.